Em um cenário cervejeiro em constante mudança, lançamentos semanais, dominado por poucos estilos de cerveja, um beer hunter busca continuamente redescobrir sabores, aromas e experiências. Para isso, ele roda o mundo cervejeiro, degustando estilos, expandindo seu paladar. É um trabalho difícil, mas alguém precisa fazer. E sua jornada está retratada nessa série, Estilos Esquecidos. Bem-vindos aos Estilos Esquecidos, esse quadro que a gente tira poeira da história do mundo cervejeiro, né? E hoje a gente vai falar daqueles estilos que quase foi esquecido, mas a gente vê um retorno bem interessante aí por conta de cervejarias e cervejeiros caseiros. Hoje a gente vai falar de Extra Special Bitter, mas o estilo mesmo chama Strong Bitter. A nossa história começa num tempo que a cerveja nem era chamada de cerveja. As cervejas não tinham muito padrão de produção, eram feitas com diversos grãos e gruit, que eram diversas ervas aí para temperar a cerveja, para dar amargor para ela. E tudo se chamava de ale. E as cervejas eram escuras e um tanto defumadas por conta da secagem dos maltes. A gente citou isso em outro vídeo aqui. Tá, mas vamos adiantar um pouquinho. As receitas eram um pouco duvidosas, mas era o que o povo tinha para tomar. Só que naquele tempo, lá na Inglaterra, chegou ao ouvido dos ingleses que um tal de lúpulo que estava sendo utilizado por outros países, realmente trazia algo muito legal para essa ale e fazia com que a cerveja durasse mais, não estragasse com o tempo e era um pouco mais seguro de usar do que gruit. Por volta do século XV, as ales lupuladas eram importadas para a Inglaterra, vindas da Holanda. A partir de então começou a surgir uma diferenciação. O que era cerveja, beer, que era com lúpulo, e o que era as ales tradicionais, sem lúpulo. Daí com o tempo os ingleses começaram a fazer suas próprias plantações de lúpulo e foi se popularizando, tornando a cerveja cada vez amarga. Em 1642 teve o surgimento do coque, mas não é o coque de samurai, é um combustível feito a partir do carvão. Um pessoal da Grã-Bretanha já tinha desenvolvido um jeito de purificar o carvão, fazendo com que ele facilitasse o controle da temperatura e nas malterias, utilizar esse tipo de combustível deixava os maltes mais leves, porque ele não soltava aquela defumação que nem a madeira fazia. Mas a grande revolução veio só um pouquinho depois, em 1818, com a patente do Daniel Wheeler, que ele desenvolveu o forno de barril giratório, ou seja, a secagem dos maltes era feita por calor indireto. Isso deixou os maltes cada vez mais claros ainda. A gente falou isso em outros vídeos também, mas daí surgiu o malte Pale Ale, o primeiro malte claro assim de fato do mundo, e depois outros cervejeiros de outros países pegaram essa ideia dos ingleses e foram fazer maltes mais claros, o malte Viena, o malte Munique e o malte Pilsen. Então as cervejas inglesas começaram a ficar bem claras, com bastante lúpulo e um amargor intenso, mas tudo meio que balanceado com o malte Pale Ale. E essas cervejas começaram a popularmente ser chamadas de bitter. Era uma forma de diferenciar elas das cervejas mais escuras, da mild, da porter, porque de fato você tinha esse destaque para o lúpulo, o malte não era tão intenso como nas cervejas mais tostadas, né? Enfim, então o apelidinho dessa cerveja era bitter. Daí o estilo começou a entrar em algumas divisões, como Ordinary Bitter e Special Bitter. Isso tem a ver com a forma de taxação que era feita na Inglaterra, na Grã-Bretanha, que era por conta de teor alcoólico. Quanto mais alcoólica, mais imposto você pagaria por barril. Isso também acontecia na Escócia. Já que você ia pagar uma taxação maior para uma cerveja mais alcoólica, quando você de fato fazia ela, você caprichava, você fazia a sua Best Bitter, a sua Special Bitter, porque daí você ia pegar os melhores ingredientes, produzir uma cerveja mais caprichada e também você ia cobrar mais por isso. Tradicionalmente essas bitters eram servidas em pubs através de pressão, né? Com aquelas bombas manuais e tal, e você tinha todo esse apelo de frescor da cerveja, porque ela era finalizada no pub, né? Como se fosse o prime dela, ou o condicionamento também dela era finalizada, então você tomava ela sempre muito fresca. Mas com o avanço de outros estilos cervejeiros, como as lagers, depois as lagers de massa,
no século XX, as bitters começaram a perder seu apelo, começaram a ter uma cara de cerveja de velho, o público mais jovem realmente ia atrás dessas macro beers, essas lagers. Mas uma cervejaria inglesa decidiu que não era o fim das bitters. Em 1971, a cervejaria britânica Fuller's lançou uma nova cerveja e dando um passo além das Best Bitters. Eles lançaram a Extra Special Bitter, uma versão mais alcoólica, mais maltada e mais lupulada, com direito até um dry hop, para diferenciar ainda mais, uma versão intensa. O nome que eles escolheram foi ESB, e essa cerveja ganhou vários prêmios lá na Inglaterra. E assim surgiu o estilo Strong Bitter. O nome não ficou como ESB por conta que a Fuller's fez questão de patentear o nome da cerveja dela. Mas ela permitiu que outras cervejarias ao redor do mundo também utilizassem essa nomeação. Mas o estilo em si é Strong Bitter, não é Extra Special Bitter. Mas esse nome é tão legal que vale a pena manter. E uma ESB é uma cerveja maltada, com um corpo médio, uma cor âmbar a um cobre escuro. Tem esse sabor que vai remeter a notas de biscoito, pão, um leve tostado, nozes e até a questão do caramelo, que vai dar também notas aí de toffee. É uma cerveja bem complexa, focada em malte e vai ter aquele suporte maravilhoso de lúpulo. E esse lúpulo pode trazer notas florais, terrosas, resinosas, e isso pode meio que ser complementado com os aromas esterificados da levedura inglesa, mas sem exageros, tá? Então, depois de tudo isso, bora produzir uma ESB? Então, vamos lá para a cozinha e pegar os detalhes dessa breja que a gente vai degustar daqui a pouquíssimo. Então, vamos começar essa abraçagem extra special. Eu peguei essa receita lá da Insumos do Vale e tal. Eu precisava de uma referência legal e o André faz umas receitinhas aí, ó. Show de bola. A gente vai começar com 1,8 kg de malte Pilsen e, para complementar, 1 kg de malte Pale Ale. A receita é para 10 litros, tá? E daí tem alguns maltes especiais, né? 200 gramas de caramelo 200, né? Um malte bem dos caramelos, bem escurão. E 100 gramas de malte cookie, malte biscuit. Eu achei que essa proporção de maltes está bem interessante, uma quantidade razoável de caramelo. A ideia do estilo permite, né, você ter bastante caramelo assim, é old school. E também tem a questão aí do malte cookie para ajudar nessas notas abiscoitadas. Isso vai ficar bem da hora. Daí a gente faz a mostura 67 ali para tentar dar uma reduzida no corpo para não ficar tão pesadinha. Daí suspende o cesto para fazer a lavagem dos grãos, aí 10 litrinhos, nem dói as costas. E na fervura a gente vai com uma lupulagem bem classicona, né? A gente entra com 10 gramas de Hércules a 60 minutos, é lúpulo de amargor, tanto faz assim, a origem dele. E depois a gente vem com adições aí de Fuggles, né? Esse lúpulo clássico inglês aí, para dar uma pegada terrosa e tal. É bem interessante. Então 10 gramas a 25 minutos. E também 20 gramas aí, faltando 5 minutinhos ali para dar uma pegada de sabor desse lúpulo. Daí você resfria. Eu aproveitei e já coletei 1 litro aí de mosto, né, para fazer o meu starter. Na verdade eu estou começando uma nova fazendinha de leveduras. Daí eu peguei a CN36, que vai nessa receita, uma cepa inglesa fantástica, muito rápida e bem neutra. Então a gente vai fazer 1 litro de starter, vou usar metade. E vou guardar a outra metade, a fazendinha agora vai ser com CN36. Daí eu espero resfriar, né? Só vou inocular o fermento no dia seguinte. Inclusive faço uma aeração com a bombinha, né? Com o nebulizador, pedrinha de inox e tal. Tem que caprichar, tá bom? Você quer uma fermentação boa, tem que caprichar. E não são equipamentos caros e também não são processos complicados. É só ter um pouco de paciência. E daí a gente vai fermentar a 17 graus por 5 dias, 6 dias. E daí eu subi até um pouquinho para 18, só para finalizar um pouco, por um dia só. E daí, como eu tava com a geladeira bem sem nada, né? Daí eu fiz o cold crash, tá? Não ia atrapalhar outras fermentações. Fiz um cold crash aí por 2 dias com gelatina, porque é um estilo de pub inglês e aquela sensação
aparência visual conta muito, porque a gente começa a beber com os olhos. A gente está falando de uma breja que começou com a OG de 1055, um pouquinho abaixo da receita, mas eu consegui um volume extra, né? Até sobrou a questão do starter. O amargor ficou em 49 BU, bem na escala bem alta assim mesmo, quase de English IPA. E a cor ali castanho, bem profundo ali, quase um vermelhão. Eu acho que ficou bem bonito, né? Então, não só de beleza vive o cervejeiro, então bora pro copo tomar essa Extra Special Pita. E para deixar ainda mais especial, eu falei com o pessoal da agência do cervejeiro e a gente fez um rótulo muito legal. Tem até um trocadilho aí bem interessante com o nome dessa cerveja. Extraordinary Bitter, olha só, extraordinária. Com esses rótulos autoadesivos da agência do cervejeiro fica muito mais fácil para você dar uma cara personalizada, de fazer algo extraordinário para sua cerveja e você poder levar para todos os lugares, deixar ela bem bonitona, ou para tirar aquela foto marota, legal pra caramba, e postar aí nas redes sociais com todo o orgulho de todo o trabalho que você teve para fazer essa cerveja. Fala com o pessoal da agência do cervejeiro para você produzir esses rótulos autoadesivos e personalizados. Você realmente vai curtir bastante o resultado. E falar em resultado, olha que cerveja maravilhosa ela. Uma cerveja cobreada, bem bonita, bem intensa, ela tá bem translúcida, tá um espetáculo, né, cara? Então vamos pro que interessa, tomar essa ESB. Nossa, muito intenso aqui de cara, as notas de malte. Abiscoitado, você pega a presença aí de bastante malte caramelo e tal, e ela tá bem fresquinha, cara. Eu invasei há 2 dias, né? Ontem que de fato a carbonatação pegou, e hoje já estamos degustando. Nossa senhora, um copão desse, um pint inglês clássico, merece. Saúde. Nossa, bem maltada, mas não é um maltado tão enjoativo. Você percebe notas aí de panificação, um pão tostadinho, um caramelo para segurar e um amargor bem intenso, cara. Eu acho até que um pouco demais, mas como tem um dulçor residual e tal, tá equilibrando, né? Mas eu diminuiria um pouquinho esse amargor. Eu acho que casaria um pouco mais, né? Porque é um estilo para você tomar bastante e, enfim, de pints em pints, né? Cara, gostei bastante da receita. O blend de maltes aí, eu reduziria um pouco do caramelo para aumentar a drinkability, deixar ela um pouco mais sequinha para ajudar você beber mais. Mas, de qualquer forma, se você curte uma cerveja com essa pegada bem maltada, com amargor ali de suporte alto, vale a pena, não precisa mexer em nada, tá bom? Mas assim, pro meu paladar eu reduziria um pouco e deixaria um pouco mais sequinha, porque daí, nossa, daí é o dia inteiro tomando cerveja, isso é uma maravilha. E é isso, mais um estilo quase esquecido que vale a pena você resgatar na sua casa, na sua produção e ter sempre uma cerveja clássica para tomar e dividir com seus amigos. Comenta aí qual é outros estilos esquecidos ou quase esquecidos que você gostaria de ver nessa série maravilhosa que vocês gostam demais e a gente pretende continuar para sempre até acabar os estilos esquecidos e a gente começar a esquecer de propósito para poder fazer. É isso, deixa seu like porque esse tipo de conteúdo dá um trabalho dos infernos, mas também depois dá muito orgulho de assistir, beleza? Um abraço e boas brejas. Vou brindar com a rainha hoje. Cheers, Elizabeth. Nossa senhora. Essa breja vai longe. Quer dizer, não vai acabar rápido, mas faz parte. Falou!